está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Em Êxodo, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo número 1 ao versículo 6. O tema é as 3 fases que Moisés passou na sua vida. Eu e você estamos aqui nesta noite, desde quando eu e você nascemos, eu estava ali, o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Se você pegar a idade que você tem e dividir por 3, você vai ver que até a idade que você está, você já passou por várias etapas na sua vida. E várias etapas da sua vida não foi fácil. Para você estar aqui hoje, para mim estar aqui hoje, não foi fácil. São coisas que eu e você passamos na nossa vida quando nós determinamos em nós servir a Deus. Amém? Você achou? Êxodo capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 6, que diz assim: E foi-se um varão à casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeava pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu o menino. Eis que o menino chorava, e se moveu de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como nós acabamos aqui de falar, se você começar a pegar a Bíblia, desde a queda do homem, você vai ver que o homem, quando desobedeceu a Deus, ele passou por várias etapas na sua vida. E as etapas não foram fáceis. Sempre que a nação de Israel vivenciava momentos difíceis na sua vida, Deus sempre precisava levantar alguém para direcionar o povo. Por que direcionar o povo? O povo perdia completamente a direção daquilo que Deus havia determinado sobre o seu povo. Até chegar, irmãos, em Moisés, Israel passou por momentos difíceis. Quando José desceu para o Egito, a Bíblia diz, e alguns historiadores diz que foi aproximadamente 600 pessoas, contando com toda a família de José, com seus criados, com seus servos e alguns componentes ali.
chegando no Egito, o povo de Israel começou a crescer, Deus começou a honrar aquela nação, e aquele povo começou o quê? A se multiplicar. Enquanto José estava vivo, enquanto José ainda era governador do Egito, a nação estava o quê? Protegida. Primeiramente, por Deus, e segundo, eles tinham um líder que andava pela direção de quem? De Deus, que era José. Só que aconteceu um episódio. José faleceu. E o filho do novo rei não tinha a mesma concepção do seu pai. E ele, vendo que a nação crescia, e tudo que eles colocavam a mão, Deus prosperava e abençoava. O que esse jovem fez? Vamos pegar esse povo e fazer eles se tornar os nossos escravos. Tudo que eles fizerem, eles vão fazer para nós. E outra, vamos fazer eles adorar os nossos deuses e deixar o Deus deles de lado. O que aconteceu, irmão? A nação foi crescendo. E muitos perderam a vida construindo palácios para o novo rei do Egito. E a Bíblia diz que a nação de Israel ficou escrava. Alguns dizem 430, outros dizem 450 anos. Mas é pareável a essas duas datas. Imagina, irmãos, uma nação, um povo, que foi criado pela mão de Deus, uma nação que foi escolhida por Deus, simplesmente para adorar a Deus, agora se torna escravo. Vamos trazer para o século que eu e você vivemos hoje. Nós somos criados para quê? Para adorar a Deus. Só que o nosso adversário, Satanás, está fazendo a igreja hoje se tornar escravo. Aí você fala assim, mas irmão, o que você quer falar com isso? Irmão, hoje a igreja está se tornando escrava de Satanás. Por que está se tornando escrava de Satanás? Porque muitas igrejas estão deixando de aprofundar na verdade. O que é a verdade? É a palavra. E estão dando ouvido àquilo que o homem acha que é certo. Então eles estão se tornando escravo do homem, escravo do diabo. E por que Satanás está ganhando território nas igrejas? Porque o povo está aceitando ser escravo. Naquela época, o povo aceitou ser escravo, porque simplesmente eles ofereciam alguma coisa para eles, mas a nação de Israel esqueceu de tudo aquilo que Deus havia prometido lá atrás. E hoje a igreja está esquecendo o que foi prometido quando Jesus passou na terra como homem e deixou para mim e para você promessas que Deus há de cumprir sobre mim e sobre você. Mas a história diz que a nação não suportou mais viver como escravo, ser humilhado, ser morto, ser preso, ser discriminado. Eles não aguentaram mais e começaram a orar a Deus: Senhor, precisamos de um líder, precisamos que o Senhor levanta no meio de nós uma pessoa
pessoa que traz a nação à direção. Aí o que Deus faz? Deus visita a tribo de Levi, escolhe Joquebede, escolhe Arão, e os dois se unem. E através desta união, Deus dá a esse casal 3 filhos. E os 3 filhos que Deus deu a eles, cada um foi delegado por Deus com uma função. Arão, Miriam e por último, Moisés. Quando Moisés nasceu, o povo estava passando um momento difícil, como eu e você passamos hoje. Se você for estudar a história mundial do momento que nós estamos vivenciando agora, no presente, está sendo difícil para mim e você continuar a nossa caminhada, ou seja, na área espiritual, na área profissional, na área como pai, para você conduzir a sua família no caminho certo. Estamos vivenciando o quê? Momentos difíceis. E não foi diferente aqui. A Bíblia diz que o tempo ficou difícil. Nasce Moisés em meio o quê? A aflição e uma perseguição. Aí a mãe consegue esconder a criança durante 3 meses. Preste atenção. Ela escondeu durante 3 meses. Só que o passar desses meses, as coisas foi ficando mais difícil e ela não tinha mais a condição de esconder Moisés. Então Deus deu a ela o quê? Uma estratégia. Ela cria um berço, uma arca, que era formada como um berço. E ela junta ele ali e coloca aquela criança. E ela pede Miriam para levar até o rio e saltar e ver até onde as águas iam levar aquele cesto com Moisés dentro. E aonde o cesto foi parar? No palácio de Faraó, aonde a filha e as suas donzelas estavam se banhando e tomando o sol da manhã. E uma das donzelas avista o cesto. E quando ela tira, a Bíblia diz que a criança estava chorando. Eu pergunto para você, por que aquela criança estava chorando? Porque na história espiritual, aquela criança já estava tendo o discernimento de Deus, o que viria sobre ele, a responsabilidade que estava sobre ele. E por que a filha de Faraó falou: entre todos os meninos hebreus é este? Por que ela proferiu a esta criança? Como que ela sabia que aquela criança que ela estava segurando em sua mão era a criança que Deus havia escolhido para ser o libertador? Moisés começa a crescer. Então vamos lá agora. Moisés foi um homem dos maiores protagonistas do Antigo Testamento. Moisés viveu 120 anos. Irmãos, eu estava lendo agora de tarde. Um único homem, se eu estiver aqui enganado, o pastor Moisés pode me corrigir. Um único homem que foi sepultado por Deus chama-se Moisés. Estou errado? Você já leu isso na Bíblia?
de Gênesis e Apocalipse, que o único homem que foi sepultado por Deus foi Moisés? Ninguém sabe aonde o corpo de Moisés está sepultado. E quando Moisés morreu, houve uma briga espiritual contra o anjo do bem e contra o anjo do mal, disputando o corpo de Moisés. Para você ver o quão importante era Moisés naquela época. Se você dividir 120 por 3, vai dar 3 etapas de 40 anos. Enquanto você vai ouvindo a mensagem, pega a sua idade que você tem e divide ela por 3 e começa a ver, desde quando você nasceu até agora onde você chegou, quantas coisas que você já teve que suportar para estar onde você está. Pai, Arão. Mãe, Joquebede. Irmãos, Miriam, Arão e Moisés. Arão significa o povo exaltado e o povo famoso. Irmãos, até o nome do casal e dos filhos tem um significado na história. Você sabia que o nome que eu e você carregamos tem um significado? Alguns têm um significado bom e alguns têm um significado ruim. Você já procurou saber o significado do seu nome? Aqui está dizendo Arão significa um povo exaltado. O pai já estava representando no futuro que Deus ia exaltar toda a nação de Israel pelos 430 anos de humilhação, de vergonha. Assim não é diferente de mim e de você, irmão. Todos os anos que alguém tem nos humilhado, vai chegar o tempo de Deus nos exaltar, como exaltou o povo de Israel, povo famoso. Irmãos, a história do cristianismo, se você for estudar ela ao pé da letra, Deus só veio para um povo, só para os hebreus, só para a nação de Israel. Deus só veio para eles. Mas a nação de Israel rejeitou a oportunidade que foi dada a eles e estendeu a mim e a você esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite adorando, glorificando e exaltando o nome daquele que vive para sempre. Joquebede significa Yahvé é a glória. Há momentos que Deus fica em silêncio para mim e para você. Mas Deus não está deixando de ver a sua aflição e de ouvir o seu clamor. E a Bíblia está dizendo que Yahvé é a glória. Na hora certa, Deus vai se manifestar com glória. Significado de Miriam: pura, amada e elevada. Números capítulo 12, versículo de número 1, número 2. Moisés cresceu e Moisés começou a ouvir Deus falar com ele. Preste atenção, falei aqui quarta-feira. Quando você nasce, você não incomoda ninguém. Você começa a crescer, as pessoas ficam incomodadas com você. É verdade ou não? Olha o que diz a Bíblia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha só, 2 irmãos se uniram contra o seu próprio irmão para falar mal dele, por causa da mulher cuxita com quem casara. Porquanto tinha casado com uma mulher cuxita,
e disseram: porventura falou ao Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Irmãos, eles estavam questionando por que Deus só falava com Moisés. Aí sabe o que Deus fez? Deus mandou Miriam e Arão e Moisés sair. Os três saíram e Deus começou a falar com Miriam e Moisés e Arão: se há profeta no meio de vocês, eu também falarei. O que acontece? Deus permite eles ficarem leprosos, porque falaram contra Moisés. Às vezes você foi escolhido no meio da sua família para Deus te usar e você falar para eles a verdade, só que muitos deles não aceitam e começam a se levantar contra você, como aconteceu aqui, ó. Os dois irmãos se levantaram contra Moisés. Arão significa aquele que traz a luz, iluminado. Moisés significa tirado das águas. Êxodo capítulo 1, versículo de número 15. E o rei do Egito falou às parteiras dos hebreus, das quais o nome de uma era Cifra e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes e dar à luz as hebreias, e virdes sobre os assentos, e se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Olha só o decreto que foi dado: toda criança que nascesse macho, do sexo masculino, ele deu a ordem às parteiras: mata, mas as meninas deixa viver. Por que eles receberam a ordem de matar todos os meninos? Porque a notícia já tinha corrido por todo o Egito que Deus ia permitir um libertador crescer e aprender e levar ao povo sair do cativeiro. Por isso que tentaram matar Moisés, mas não conseguiram. Segundo, Êxodo 2:2, que diz assim: e a mulher concebeu e teve um filho. O que ele era? Formoso. O que significa a palavra formosa? Era uma pessoa que tinha uma aparência bonita. Moisés era um homem de boa aparência. Moisés era um homem bonito, mas a sua mãe não podia mais esconder. Agora, vamos lá. Primeira fase, dos 40 anos, fase sem identidade. Quantos hoje estão dentro da igreja, mas não têm identidade? Ainda não conseguiram achar a sua identidade. Para você ser reconhecido na sociedade, você tem que ser identificado. E como você é identificado? Pelo documento que exerce o seu nome, sua data de nascimento. E existe muitas pessoas que estão dentro da igreja há mais de anos, mas não têm a identidade que eu e você precisamos ter. Qual é a nossa identidade? Qual é o nosso passaporte? Qual é o nosso documento? Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm essa identidade. Vem porque gosta da igreja, vem porque gosta do louvor, vem porque gosta do pastor, mas você não tem identidade.
A nação de Israel ainda não tinha identidade. É por isso que eles andavam e não chegava a lugar algum, porque não tinha identidade. O Egito só foi mesmo uma grande nação durante 432 anos. Os israelitas ficaram por lá. Depois da saída deles, nunca mais o Egito se levantou. O Egito só foi próspero enquanto a nação de Israel estava lá. Um momento que eles viveram lá, o Egito prosperou, o Egito cresceu, mas depois que Deus tirou a sua nação, o seu povo de lá, nunca mais o Egito se levantou. Se você não está acreditando no que eu estou te falando, é só você procurar aí no Google e ler a história do povo do Egito. Eles só foram prósperos enquanto o povo de Deus estava lá. Porque quando o povo estava lá, Deus estava cuidando e protegendo. Mas só que Deus tinha algo melhor para aquela nação. Assim é para mim e você. Enquanto nós estivermos aqui, Deus está nos protegendo, está nos abençoando, mas Ele tem algo melhor para mim e para você. Qual é algo melhor? A salvação eterna. Só que muitos não se identificaram ainda. Só que muitos estão gostando do que o mundo está oferecendo. Moisés, com 40 anos, ele comete o primeiro homicídio da sua trajetória. Quando Moisés mata um egípcio, ele teve que fugir para o deserto. Irmãos, Moisés cresceu no Egito. Ele aprendeu toda a cultura egípcia, mas ele era hebreu. Moisés aprendeu com os mais sábios daquela época que existia no Egito. Mas o que eu sei, o que você sabe, não é o suficiente para atrair a mim e a você a graça e a presença do Espírito de Deus sobre nós. Fugiu para o deserto. Passou-se 40 anos da sua vida. E o que Moisés aprendeu? O que Moisés colheu para ele? Moisés cresceu, teve todo o conforto, mas chegou uma hora que ele teve que fugir. Fugiu para onde? Para o deserto. Foi-se 40 anos da sua vida. E ele não conseguiu nada. Mas os 40 anos para frente, Moisés ia ter que aprender, sabe aonde? No deserto, o lugar de tratamento. Moisés ia viver mais 40 anos para receber o tratamento de Deus. Talvez você está aqui hoje e está se sentindo no deserto. É o lugar que Deus te quer para tratar com você. Deserto ainda não é o fim. Deserto é o lugar onde Deus quer tratar comigo e com você, como nós falamos quarta-feira. É melhor nós estarmos na casa onde há luto, porque onde há luto nós refletimos. Nós paramos para pensar em que grau se encontra a nossa vida espiritual. Porque quando você está numa casa de festa, você não pensa em nada. Você quer divertir, você quer comer, você quer conversar, você não lembra em nada, você esquece de todos os problemas. Mas quando estamos no deserto, nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida.
Nós colocamos a nossa vida na balança, vê o que nós conseguimos alcançar e vemos o que nós perdemos na trajetória até onde nós chegamos com a idade que temos. Moisés viu que 40 anos para trás ele não fez nada, ele não conseguiu nada e saiu do Egito como um assassino, mas foi para o lugar de tratamento. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e versículo 4. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Mídian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Amém? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Eu pergunto para você, será que não passou na mente dele naquela hora, como este ser que eu não consigo ver, vejo simplesmente a sarça sendo consumida em fogo, e ele sabe o meu nome? E o que Moisés respondeu para Deus? Eis-me aqui. Eu pergunto para mim e para você agora, de que forma eu e você temos dado a resposta para Deus quando Ele nos chama pelo nosso nome? O que eu e você temos falado? Será que temos feito o que Moisés fez? Eis-me aqui. Segunda fase, dos 40 aos 80 anos. Fase de conflito de identidade. O que é conflito de identidade? Existem muitas pessoas que estão na igreja e estão vivendo um mundo. Ele ainda não decidiu se ele quer servir Jesus ou se ele quer servir Satanás. Tem muita gente que vem nos cultos uma vez por semana, e os 6 dias da semana ele faz tudo aquilo que o diabo ordena fazer. Conflito de identidade, porque ainda não conseguiu tomar a decisão se ele vai servir Jesus ou se ele vai servir Satanás. Tem muita gente querendo beber das duas fontes. Não tem como uma fonte jorrar água doce e salgada. Ou você bebe água doce ou bebe água salgada. A escolha é nossa. E Deus fez a opção para Israel: escolhe a quem quereis servir, Deus ou Baal. É por isso que você tem visto muitas igrejas perecerem. Você tem visto muitos crentes fracassarem. Por quê? Conflito de identidade. Quando está vivendo o período no deserto, ele não está aprendendo o tratamento de Deus. Ele abandona, ele para, larga tudo. Porque está vivendo um conflito de identidade.
Eu e você temos que sair daqui nesta noite decidindo quem nós queremos servir. Porque a salvação, ela é individual. Você ensina os seus filhos, você ensina a sua esposa, você ensina o seu marido, mas a escolha é de cada um deles. A decisão é eles que vão tomar. Eu não posso salvar os meus filhos. Eu não posso salvar minha esposa. Ela não pode me salvar. A escolha é minha. A escolha é nossa. Eu e você que temos que decidir qual será a nossa identidade. Então vamos lá. Fase de conflito de identidade. Teve que aprender a ser pastor de ovelha. Olha só, irmão. Para quem nasceu no palácio, agora tinha que aprender a apacentar ovelhas. Agora ele fedia ovelhas. A única coisa que tinha na mão dele era um cajado conduzindo ovelhas. No palácio, em 40 anos atrás, ele tinha servos para servir o que ele precisava. Agora ele cuida de ovelhas. Vamos abrir aqui um parênteses. Entre aspas, ele se tornou um escravo do seu sogro. Agora você trabalha para mim. Agora você vai fazer tudo aquilo que eu te ordenar. Ele cuidava de ovelhas. Um homem que viveu no palácio, tendo como mãe a filha de Faraó, acostumado com banhos perfumados e regalia. No deserto agora fede esterco e urina de ovelha. Primeira coisa que Deus fez com ele, tratou do caráter. Quebrou o orgulho de Moisés. Mostrou para ele que dos 40 aos 80 anos, ele tinha que depender somente de Deus. E quando Deus fala com ele na sarça, ali a vida de Moisés muda por completo. Deus fala assim: Moisés, você vai voltar lá no Egito e vai libertar o meu povo. Moisés era um homem que não sabia conversar, irmão. Moisés tinha dificuldade em dialogar. Ele queria jogar a responsabilidade para o seu irmão Arão. Por que Arão? Arão era um homem eloquente. Eloquente era um homem que sabia se pôr diante das autoridades, sabia comunicar bem, e ele queria jogar responsabilidade para o seu irmão. E hoje não é diferente. A responsabilidade que está sobre o nosso ombro, nós queremos tirar e passar para outros. É Deus foi que te escolheu. É você que Deus escolheu. Você pode até levar o seu vizinho, você pode até levar seu irmão, você pode até levar sua irmã, mas foi Deus que te escolheu. Arão foi com ele, mas a missão era Deus e Moisés. Vamos lá, terceira fase, dos 80 aos 120 anos. Fase do encontro consigo e com Deus. Será que eu e você já atingimos essa fase? Nos encontrar consigo mesmo e nos encontrar com Deus? Na caminhada nossa espiritual, na nossa caminhada no cristianismo? Daqui mais um mês eu completo 42 anos. Desde quando eu fui preso, eu procuro encontrar com o Senhor. Porque todos os dias nós temos que encontrar com o Senhor. Não pense você, ou pense eu, que nós já passamos pelas águas, que nós já estamos batizados, que não precisamos encontrar com Deus todos os dias.
Temos que lutar pela nossa salvação todos os dias. É por isso que você vê muito crente parar. Tem muitas pessoas usando assim: salvo uma vez, salvo para sempre. Cuidado. Cuidado. Porque o nosso adversário, ele não dorme. Ele nos observa 24 horas. Então, todos os dias, nós precisamos encontrar consigo mesmo e com Deus, para nós nos fortalecer na nossa trajetória. Porque quando a nação de Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida, no primeiro obstáculo que eles fizeram: Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui no deserto de sede, de fome. Aí Deus vai prover a água, prover o maná, prover a carne, prover a nuvem, prover o fogo. E aquele povo estava insatisfeito, porque ainda não tinha se encontrado consigo mesmo, mas estava vendo tudo que Deus estava fazendo. E hoje acontece isso na igreja, irmão. As pessoas acham, para mostrar para o vizinho que Deus está na vida dele, ele tem que estacionar um carrão de 150 mil, ele tem que mostrar a mansão dele, ele tem que mostrar a conta bancária. Ei, a Bíblia alerta a mim e a você o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A maior riqueza do homem é a presença de Deus. Porque quando nós temos a presença de Deus, entra em ação o Salmo 23. Quem é o pastor? Quem é a ovelha? Somos nós. Moisés se tornou o quê? Pastor de ovelha. Quem é o pastor que cuida das ovelhas hoje? Jesus Cristo, o Yeshua. É Ele que nos apacenta, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá a direção. Mas eu e você precisamos nos encontrar consigo mesmo e com Deus. Vamos lá. Terceira fase: esvaziar-se de si mesmo. Moisés aprendeu a ser pobre e depender de outros para alcançar o seu objetivo. Só vamos alcançar os nossos objetivos quando eu e você propor em nosso coração que nós dependemos de uma só pessoa: Deus. Porque existem pessoas que confiam no homem. Existem pessoas que têm colocado seus objetivos no homem. Mas a Bíblia também nos alerta acerca do homem. Maldito é um homem que confia no homem. O homem vai te decepcionar. O homem vai te frustrar. Como nós temos visto nas redes sociais. Homens que eram constituídos homens de Deus. Levitas que eram constituídos levitas de Deus. Estão decepcionando milhões de crentes. Porque estão depositando a sua esperança, o seu objetivo no homem. Mas o dia que a igreja colocar o objetivo e a esperança em Deus, Deus nunca vai decepcionar a sua igreja. Se você estudar todo o contexto bíblico, se você estudar toda a história do cristianismo, Deus nunca decepcionou o seu povo. E nunca vai decepcionar. Se você não quer, Deus levanta outro. E vou mais. Deus foi tão ousado. Se você não quer, as pedras vão clamar em seu e meu, em nosso lugar. Tem muitas pessoas que ficam assim: Deus, para fazer a obra, Ele precisa de mim. Deus não precisa de mim e de você não, irmão. Deus é soberano. Deus é eterno. Deus é poderoso. Deus é grandão. Se você não quer, Ele usa um animal. Se você não quer, Ele usa pedra.
A gente tem vários exemplos na Bíblia. Deus usou o corvo, Deus usou a mula, Deus usou a rocha para produzir água. Então nós, muitas vezes, batemos no peito e falamos: Deus precisa de mim. Quem criou o homem? Quem fez o homem? Foi Deus. Eu ouvi hoje uma pequena ilustração. Nós, na mão do Senhor, nós somos como um bichinho de estimação, porque Ele criou. E a pessoa que estava dando a ilustração, ele falou: Deus foi lá, fez a perninha, o olhinho, a orelhinha e falou: esse bichinho aqui é meu, porque eu que criei. Como o homem fala que Deus depende de nós. Deus é soberano. Deus ainda não mudou este mundo inteiro, porque Ele quer que eu e você reconhecemos o favor que Ele fez, não merecido por nós. O sacrifício de Jesus naquela cruz, Ele quer que eu e você entregamos a nossa vida a Ele, por amor. Porque se Deus quisesse converter todo mundo, toda a humanidade, Ele era só pronunciar e dizer assim: mundo, converte a mim. Todos se converteriam. Mas Ele deixou eu e você fazer a escolha. A escolha é minha e sua. A decisão que eu e você tomar aqui hoje, ela vai influenciar no nosso futuro. Ela vai influenciar no futuro dos seus filhos. Ela vai influenciar no futuro da sua família. Por isso que a decisão tem que partir de mim, de você. Como a decisão partiu de Moisés. Quando ele aceitou o chamado de Deus, ele falou: eis-me aqui. Eu agora não vivo pelo meu conhecimento, mas vivo pelo seu. Ando pela sua direção. O que Moisés carregava como pastor de ovelha? Um cajado. Deus falou assim: Moisés, o que é isso aí na sua mão? Senhor, isso aqui é simplesmente um cajado, aonde eu conduzia as ovelhas. E muito bem, joga no chão. Quando ele jogou no chão, o que aconteceu? Virou-se uma serpente. Ele ficou atemorizado, assustado. Deus falou assim: Moisés, pega pela cauda. Quando ele pegou, virou o cajado de novo. Deus falou com ele assim: isso ainda não é o suficiente, né? Você ainda não está acreditando o que eu vou fazer através da sua vida, né? Coloca a mão por dentro da sua veste. Coloca a mão no seu peito. Quando ele coloca a mão no peito, quando ele tira a mão, o que estava acontecendo na mão dele? Tomado de lepra. Caiu sobre Moisés um grande temor. Deus falou assim: por que você está assustado? Coloque a mão no seu peito de novo. Quando ele tirou a mão dele estava sarada. Deus falou assim: você vai voltar lá no Egito, aonde você saiu como assassino, e agora vai voltar lá como meu libertador, e tudo que eu falar, você vai fazer. Moisés chegou lá com toda humildade, porque o seu caráter foi mudado no deserto. E o que significava o nome do pai dele? Deus exalta, povo famoso. Deus falou assim: vai lá, tira o meu povo, porque eu vou exaltar esse povo que é meu, para todas as outras nações saber que eu sou Deus. E Deus falou assim: vocês ficaram aí 430 anos como escravo, vai levar tudo que o Egito tem. A nação saiu de lá pobre, mas eles eram escravos. Você concorda comigo? Era escravo. Mas quando saíram, trouxeram todo o ouro, toda a prata que tinha onde? No Egito. O Egito ficou pobre. Deus falou assim: todos os anos que exploraram de vocês, eu recompenso. E aonde eu vou colocar vocês? É uma terra que mana leite e mel. Lá não haverá dor, sofrimento.
O povo saiu de qualquer jeito? Saiu bagunçado? Não. Deus falou assim: Moisés, Josué, divide o povo em 12 tribos, em 12 guarnições, para sair orientado, com ordem, com decência, rumo à minha terra. Para eu e você entrar no céu, tem que ter ordem, tem que ter decência. Tem muitas pessoas que estão brincando com Deus no altar. Tem muitas pessoas brincando dentro da igreja, direcionando os caminhos que fogem da Bíblia. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um só caminho. E qual é o caminho? Jesus. Tem muitas igrejas aí apresentando atalhos. Tem muitas igrejas que não pregam mais a Bíblia. A Bíblia está sendo um livro esquecido dentro de muitas igrejas. Só lerem os versículos que interessam a eles. A Bíblia diz: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a noiva do Senhor. Deus cuida de você. Deus zela por você. E ai daquele que te enganar. Ai daquele que te conduzir ao caminho errado. Moisés voltou. Coloca no peito a mão, cajado. Deus não pode agir e fazer milagre na sua vida de alguém que não acha que está no controle da sua vida. Quer que Deus age na sua vida? Quando você vai assistir uma TV, o que você faz? O que fica na sua mão direto? Controle. Você controla o aparelho. Com toda a tecnologia que aquela televisão tem, você controla ela. Você faz dela o que você quiser. Quer que Deus te controle hoje? Entrega o controle. Até agora, até algumas horas atrás, eu e você estavam com o controle na mão. Nós tomávamos direção errada, tomamos atitudes erradas, fizemos muitas coisas erradas. Mas hoje, se eu e você quiser mudar a vida hoje, o seu futuro, hoje é dia de você entregar o controle na mão do Todo-Poderoso. Ele está aqui na frente, esperando com a bandeja vazia para recolher o controle de cada um que aqui está nesta noite. E quando eu e você sairmos daqui, quem vai controlar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, vai ser o eu sou que revelou a Moisés na sarça ardente. Ele quer controlar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Entrega o controle. Entrega o controle. Deixa ele controlar. Moisés, o que pode e tem poder de perdoar pertence a Deus. Ele está no controle de tudo. Quem tem o poder e pode nos perdoar somente é Deus. O que eu e você fizemos, Deus não se lembra mais. Deus pegou e jogou no lado do esquecimento. Só que existe um adversário que luta contra a nossa alma e o nosso espírito, que todo dia ele joga a varinha no lago do esquecimento e pesca o seu erro, e muitas vezes ele quer te afrontar com o seu passado. É mentira? Eu vim de um passado doloroso. E quantas vezes Satanás nos afronta com o nosso passado? Quantas vezes?
atitude e nos identificar o que seremos a partir de agora para frente. Moisés achou a identidade dele quando ele foi para o deserto. Na primeira fase, estava cheio de si. Quantos vêm para a igreja? Cheio de si, né? Eu faço, eu quero, eu posso, cheio de si, se achando, né? O grandão, o mais sábio, o mais poderoso. Diante de Deus isso não vale nada. Isso diante de Deus tem que cair por terra. Nós temos que desvaziar de nós mesmos para nos encher do Deus poderoso. Moisés teve que se desvaziar de tudo que ele aprendeu para encher-se de Deus. Primeira fase. Segunda fase. Ele descobre que não era nada. E você vê muitas pessoas hoje em cima do altar, dizendo assim numa rede social: eu faço. Se eu não orar, não acontece. Se eu não tiver presente, não acontece. Ei, quem tem que estar é Deus. Se Deus não tiver, não acontece nada. Você pode orar aqui e ressuscitar um morto. A glória não é sua, a glória é de Deus. E nós vamos continuar sendo nada. Porque dono de tudo é Deus. Moisés viu todos os milagres, mas ele continuando sendo nada. Terceira fase. Ele estava cheio de Deus. Os seus últimos 40 anos de vida, a qual ele completou 120 anos de vida. Moisés suportou todas as fases da sua vida e se encheu do Espírito Santo. Versículo 15 e 17. Então ele disse: se a tua presença fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberás agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens ditar, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém? Deus nos conhece pelo nome que cada um de nós temos. Quando você dobra o seu joelho a orar, Deus sabe pelo seu nome, porque Ele conhece a sua voz. Amém? Toda a mensagem aqui foi importante, mas eu quero ficar só com o final dela. Esquecer tudo que eu ouvi e ficar só com o final. Moisés terminou a sua carreira cheio de Deus. Eu quero terminar a minha carreira cheio de Deus. O suficiente para mim é estar cheio de Deus. Porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Mas a maior riqueza que eu almejo é ser cheio de Deus. Porque quando Deus me chamar como chamou Moisés, eu esteja preparado. Quando Deus te chamar, você esteja preparado. Esteja cheio de Deus. Qual é a fase
da sua vida, na idade que você tem agora, que você enfrenta agora. Termine a sua carreira cheia de Deus. Eu conheci muitos amigos que começaram a sua carreira cheias de Deus, mas no fim morreram sem Deus. Pessoas que pregaram, pessoas que eram batizadas, pessoas que falavam em línguas estranhas, morreu sem Deus, porque tomaram escolhas e caminhos errados. E o inimigo não brinca. Quando eu e você saímos do caminho do Senhor, o inimigo não vai brincar de passar a mão na cabeça e falar assim: pastor Moisés, você afastou do Senhor, eu vou ser bonzinho com você, vai tudo bem para você. Não, ele não brinca. Quando ele tem oportunidade, ele joga o laço e traça. Muitos que eu conheci, talvez você conheceu muitos, que começaram cheios de Deus e morreram sem estar cheio de Deus. Morreram cheio de si mesmo. Por quê? Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com a minha vida, eu faço a escolha que eu quero. Mas toda escolha tem sua. Será que eu e você temos suporte para suportar a consequência de escolhas erradas? Há 24 anos atrás, na minha vida, eu fiz uma escolha errada. E paguei um alto preço. Mas a misericórdia do Senhor foi a causa de eu não ser consumido pela escolha. Ele ainda me deu a última oportunidade. E hoje eu estou aqui para louvar e glorificar o Senhor. Porque de onde o Senhor me tirou, não tem dinheiro que paga a liberdade. Porque eu cometi um crime que é infiançável. Pela lei humana não tem preço. Mas na lei espiritual já tinha sido pago. Foi pago por quê? Sangue. Jesus falou assim: está decretado. Não tem pecado, não tem erro que o meu sangue não paga para ele ou ela continuar livre. Fica de pé.